O Flamengo mexeu no planejamento e tomou uma decisão importante nos bastidores, mostrando que o clube segue atento ao mercado e disposto a ajustar a rota sempre que entende ser necessário. A diretoria passou a olhar com mais força para a contratação de Marcos Leonardo. Um movimento que muda o foco do ataque e abre um novo capítulo nas tratativas para reforçar o elenco. Ao mesmo tempo, outras situações ganharam desfecho e ajudam a entender melhor o cenário atual do clube, tanto dentro quanto fora de campo, em um momento de reestruturação e projeção para as próximas temporadas. Antes de entrar de vez na questão do ataque, vale começar falando sobre Matias Vinha, porque esse assunto teve atualização importante. O Flamengo acertou o empréstimo do lateral ao River Plate e houve um ajuste em relação às informações iniciais que circularam. Não se trata de uma obrigação de compra parcial, mas sim de uma obrigação de aquisição integral dos direitos do jogador, desde que ele atue em pelo menos metade das partidas do River Plate ao longo da temporada de 2026. A negociação está bem encaminhada, praticamente fechada, e o jogador já se apresentou na Argentina, passou pelos exames médicos e foi aprovado, integrando imediatamente o grupo que realiza a pré-temporada em local reservado. Imagens e informações vindas da imprensa argentina confirmam que Matias Vinha já está totalmente inserido no ambiente do River Plate, participando da preparação física e começando a se adaptar à nova rotina. Para o Flamengo, esse movimento representa o encerramento de um ciclo que não conseguiu se consolidar da forma esperada dentro de campo. Vinha chegou com expectativa, mas acabou tendo poucas oportunidades para mostrar todo o seu potencial. Ainda assim, deixou contribuições pontuais e mostrou profissionalismo em todos os momentos, sem gerar qualquer tipo de problema interno ou comportamento inadequado. É impossível não lembrar de partidas específicas em que o lateral foi importante, como aquele confronto fora de casa contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, quando entrou muito bem, ajudou a mudar o cenário do jogo e participou de uma vitória que quebrou um longo tabu do Flamengo naquele estádio. Foi um resultado fundamental na reta final do Campeonato Brasileiro e que teve peso na campanha. Por isso, apesar de não ter vivido uma sequência longa como titular, sua passagem não pode ser tratada de forma rasa. O desejo agora é que ele consiga ter continuidade, confiança e sucesso nessa nova etapa da carreira. Mudando o foco, outro assunto que chama a atenção é a postura do técnico Filipe Luís, que segue extremamente ativo fora do país. Mesmo em período de planejamento, ele continua acompanhando jogos na Europa, observando atletas e buscando alternativas que possam reforçar o Flamengo no futuro. Recentemente, foi visto em mais uma partida no futebol espanhol, desta vez em um confronto da segunda divisão, ampliando ainda mais o seu radar de observação. Na semana anterior, já havia marcado presença em outro jogo, mostrando que não se limita apenas às grandes ligas ou aos confrontos mais midiáticos. Essa dedicação constante reforça a imagem de um treinador que não se contenta apenas com relatórios ou vídeos editados. Filipe Luís quer ver de perto, entender o contexto do jogo, analisar comportamento tático, intensidade, posicionamento e tomada de decisão dos jogadores. Isso tudo faz parte de um planejamento que olha não só para o presente, mas principalmente para a montagem de um elenco competitivo para 2026. Essa busca por reforços não acontece de forma aleatória, mas dentro de uma ideia clara de futebol e de perfil de atleta que o treinador deseja no grupo. Enquanto isso, no mercado interno,
uma negociação importante chegou ao fim. O Flamengo encerrou as conversas pelo goleiro Gabriel Brazão após a decisão do próprio jogador de permanecer no Santos. Titular absoluto, vivendo um bom momento e com sequência de jogos. O goleiro entendeu que, neste momento da carreira, a continuidade pesa mais do que uma possível transferência. A avaliação feita por ele e por seu staff é que seguir como titular aumenta suas chances de se manter em evidência e de se aproximar de futuras convocações para a seleção brasileira. No Flamengo, a realidade seria diferente. Mesmo com a grandeza do clube, Brazão chegaria para disputar posição com um goleiro já consolidado, o que poderia resultar em um período no banco de reservas. Para um goleiro, essa condição costuma ser ainda mais sensível, já que a posição não permite tanta rotatividade quanto as demais. Esse fator foi determinante para a decisão final, e a partir disso, a negociação foi oficialmente encerrada, fazendo com que o Flamengo volte ao mercado em busca de outra opção para a posição. Internamente, há também uma reflexão sobre o investimento que seria feito. Fala-se em valores muito altos para um goleiro que, ao menos inicialmente, não chegaria como titular absoluto. A avaliação é de que o clube pode encontrar alternativas mais experientes, com custo menor, capazes de cumprir bem o papel de reserva imediato, permitindo que o orçamento seja direcionado para outras posições do elenco. O Flamengo tem objetivos ambiciosos na temporada e precisa de equilíbrio financeiro para reforçar setores que impactam diretamente o desempenho coletivo. A busca por títulos importantes exige um elenco forte, profundo e equilibrado. Pensar estrategicamente onde investir faz parte desse processo, e a diretoria entende que cada decisão precisa ser bem calculada. Por isso, a prioridade agora é analisar o mercado com calma, sem pressa, para encontrar um nome que se encaixe dentro da realidade esportiva e financeira do clube, sem comprometer outros movimentos que ainda estão por vir. Esse contexto todo ajuda a explicar por que o Flamengo também decidiu mudar o alvo para o ataque, reavaliando negociações e entendendo que não pode ficar preso a um único caminho quando as tratativas se tornam excessivamente difíceis. O clube quer agilidade, quer respostas rápidas e, principalmente, quer jogadores que cheguem para agregar imediatamente ao elenco, mantendo o nível de competitividade elevado em todas as competições que disputa. Dando sequência a esse cenário de movimentações intensas, o foco agora se volta totalmente para o ataque, setor que o Flamengo entende ser fundamental para sustentar o nível de competitividade ao longo da temporada. Depois de esbarrar em negociações difíceis e em posições irredutíveis de outros clubes, a diretoria decidiu ajustar a estratégia e avançar em um nome que já estava no radar há algum tempo. Marcos Leonardo volta a ganhar força como principal alternativa, e isso não acontece por acaso. O clube avaliou o mercado, analisou o perfil do jogador e enxergou uma oportunidade que pode se tornar viável neste momento específico. A mudança de rota acontece muito mais por pragmatismo do que por desistência de outros alvos. O Flamengo tentou, insistiu, conversou e buscou caminhos, mas entendeu que não poderia ficar refém de uma negociação extremamente desgastante, com valores elevados e pouca margem de manobra. Em um mercado cada vez mais inflacionado, saber a hora de recuar também é sinal de inteligência. Por isso, Marcos Leonardo surge como uma opção concreta, realista e alinhada com a necessidade imediata do elenco rubro-negro. O atacante vive um momento de grande destaque fora do Brasil, com números expressivos e uma sequência de jogos que chamam a atenção.
A capacidade de finalização, o faro de gol e a presença constante na área fazem dele um centroavante com características bem definidas. Mesmo atuando em um contexto diferente do futebol brasileiro, ele conseguiu se adaptar rapidamente e manter regularidade, algo que pesa bastante na avaliação do departamento de futebol do Flamengo. Além disso, existe o entendimento de que o jogador ainda tem margem de evolução, especialmente se voltar a atuar em um ambiente de alta exigência técnica e tática. Outro ponto que pesa nessa negociação é o contexto do clube onde Marcos Leonardo atua atualmente. A equipe enfrenta limitações relacionadas ao número de estrangeiros no elenco, o que pode facilitar uma saída. Esse tipo de situação costuma abrir brechas importantes no mercado, permitindo negociações que, em outros momentos, seriam bem mais complicadas. O Flamengo está atento a isso e trabalha nos bastidores para entender quais seriam as condições ideais, tanto em termos financeiros quanto contratuais. Não é a primeira vez que o nome de Marcos Leonardo surge ligado ao Flamengo. Em uma janela anterior, houve conversas, sondagens e um interesse real. Mas o negócio não avançou. Naquele momento, outros clubes também se movimentaram e o cenário acabou mudando. Agora, o contexto é diferente, tanto para o jogador quanto para o clube. O que pode fazer com que essa história tenha um desfecho distinto? A diretoria rubro-negra entende que o tempo passou, as circunstâncias mudaram e a oportunidade pode ser reaproveitada. Do ponto de vista técnico, é claro que Marcos Leonardo não era o plano inicial do treinador. A comissão buscava um atacante com maior mobilidade, que saísse mais da área e participasse com frequência da construção das jogadas. Esse perfil segue sendo valorizado, mas o futebol também exige adaptação à realidade do mercado. Diante das dificuldades encontradas, a comissão técnica passou a enxergar no Marcos Leonardo uma solução diferente, mas ainda assim capaz de entregar resultado, especialmente em jogos mais fechados, onde a eficiência dentro da área faz toda a diferença. A leitura interna é que o elenco precisa de variação de características no ataque. Ter um jogador mais fixo, com presença física e boa finalização, amplia o leque de opções táticas e permite ajustes conforme o adversário e o contexto da partida. Em competições longas e disputas simultâneas, essa diversidade se torna um trunfo importante. O Flamengo quer estar preparado para todos os cenários, seja enfrentando linhas baixas no Campeonato Brasileiro, seja lidando com jogos mais intensos e físicos em torneios continentais. Enquanto as conversas avançam de forma cautelosa, o clube mantém discrição e evita alimentar expectativas exageradas. O entendimento é de que o mercado exige paciência e estratégia, e qualquer passo em falso pode comprometer não apenas uma negociação, mas todo o planejamento da temporada. Ainda assim, o interesse é real, consistente e tratado como prioridade neste momento, o que já representa uma mudança significativa em relação aos dias anteriores. Essa postura reforça a ideia de um Flamengo ativo, atento e disposto a se adaptar. O clube não se fecha em um único nome, nem em uma única ideia, mas busca soluções que façam sentido dentro de um projeto maior. A chegada de um novo centroavante é vista como fundamental para sustentar a ambição de brigar no topo em todas as competições, e a diretoria sabe que esse reforço precisa chegar com condições reais de contribuir, não apenas para compor elenco. Ao mesmo tempo, o torcedor acompanha tudo com expectativa, debatendo nomes, características e possibilidades. Marcos Leonardo desperta opiniões distintas.
como qualquer jogador em evidência, mas o fato é que se trata de um atleta jovem, já testado em diferentes contextos e com números que não podem ser ignorados. A diretoria sabe disso e segue avaliando cada detalhe, desde o encaixe técnico até o impacto financeiro, para tomar a melhor decisão possível. Com o mercado ainda aberto e muitas movimentações acontecendo nos bastidores, o Flamengo segue trabalhando de forma silenciosa, ajustando o planejamento e tentando alinhar desejo, necessidade e oportunidade. As próximas semanas prometem ser decisivas e cada passo dado agora pode influenciar diretamente o desempenho da equipe ao longo de toda a temporada. Dentro de um cenário que exige competitividade máxima e decisões cada vez mais precisas. Além do interesse em Marcos Leonardo, o Flamengo também continua atento a outras possibilidades de reforços, sempre buscando equilíbrio entre qualidade técnica, experiência e custo-benefício. A diretoria sabe que não é apenas sobre contratar jogadores de impacto imediato, mas também pensar em alternativas que possam suprir eventuais desfalques, manter o elenco competitivo e dar mais opções ao treinador durante os jogos. Essa visão estratégica reflete o planejamento do clube, que quer se fortalecer em todos os setores, sem perder o foco financeiro e esportivo. Enquanto a negociação com Marcos Leonardo avança, é importante destacar que o Flamengo mantém uma postura observadora em relação ao desempenho do elenco atual. O clube acompanha cada partida, analisa o rendimento dos atletas e busca identificar onde há lacunas que precisam ser preenchidas. Essa combinação de observação interna e atuação no mercado externo permite que o Flamengo tome decisões mais assertivas, evitando reforços que não se encaixem ou que não possam contribuir de fato para o projeto da temporada. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Os bastidores do futebol carioca voltaram a ferver e, desta vez, o palco da especulação atende pelo nome de Jefferson Júlio Soteldo Martínez. O venezuelano, conhecido pela explosão, drible curto e personalidade forte, virou assunto dominante entre dirigentes, torcedores e empresários. A informação que circula nos corredores é de que o Flamengo estaria disposto a ir além da rivalidade histórica para atravessar o Fluminense e garantir o jogador, atualmente visto como uma das principais engrenagens técnicas do elenco tricolor. Segundo rumores, o rubro-negro estaria preparado para pagar a multa rescisória sem pestanejar. Gesto interpretado nos bastidores como uma demonstração de força política e financeira. A possível investida é tratada como estratégica. Além de reforçar um setor carente de improviso e agressividade ofensiva, o Flamengo ainda enfraqueceria diretamente um rival local, algo que sempre pesa quando se pensa em impacto esportivo e simbólico. Pessoas próximas às negociações afirmam que o nome de Soteldo agrada à comissão técnica rubro-negra há algum tempo. A versatilidade para atuar aberto pela esquerda ou flutuando pelo meio do campo seria vista como ideal para um elenco que busca alternativas táticas e jogos mais verticais. No Fluminense, o clima seria de apreensão. Internamente, há quem reconheça a dificuldade de segurar o atleta diante de uma proposta financeiramente agressiva, ainda mais quando ela parte do maior rival. Oficialmente, silêncio. Nenhuma das partes confirma conversas, mas o burburinho cresce a cada hora. Nas redes sociais e nos arredores dos clubes, o torcedor já trata o movimento como mais um capítulo da Guerra Fria entre Flamengo e Fluminense.
Se a especulação se confirmar, o impacto vai muito além das 4 linhas, reforçando a sensação de que, no futebol carioca, vencer o clássico começa bem antes da bola rolar. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.